voltamos a falar sobre a análise de variância multivariada, uma nova. Nós falamos das reduções dos modelos, soma de quadrados de produtos tipo 1 e tipo 2, tipo 3, né? E tipo 3 mencionamos brevemente. A tipo 2 e a tipo 1 demos mais detalhes. E comparamos, inclusive, a forma de obter as reduções, se a gente reparametriza a matriz X impondo reduções paramétricas, então reparametriza o modelo, no fundo, né, com as reduções paramétricas do nosso modelo, então a gente reparametriza X nos dois casos, que a gente também pode obter, e ajusta um efeito para todos os outros do modelo, inclusive os efeitos que o contém, desde que sejam impostas reduções paramétricas. E isso é possível, aí não vai zerar a soma de quadrados. Os graus de verdade são obtidos por diferença de postos, e a soma de quadrado tipo 2 e tipo 3, nesse contexto, nesse último contexto de restrições paramétricas, seria uma restrições do tipo soma zero, soma de efeitos igual a zero, e a outra soma de efeitos ponderados igual a zero. Então, uma pondera pelo tamanho da amostra, que é a tipo 2, e a tipo 3 pondera sem levar em consideração o número de repetições de cada nível do fator que você está impondo restrições. Então, agora nós vamos falar de um exemplo para ilustrar alguns conceitos que nós vimos, né, para tentar elucidar, se alguém não entendeu. Então, vamos considerar um experimento inteiramente casualizado, com 5 repetições, que foi realizado no período da seca, para avaliar o efeito de 4 cultivares de feijoeiro, nas variáveis produtividade, em quilos por hectare, e número médio de grãos por vagem. Então, Y1 e Y2, duas variáveis, os resultados obtidos estão apresentados a seguir, e é para a gente fazer essa decomposição das matrizes de somas de quadrados e produtos referentes ao efeito de cultivar total e residual. Lembrando que o total, a gente apresentou as somas de quadrados e produtos total não corrigido. Se a gente pegar a soma de quadrado total corrigido e subtrair a redução do modelo que só contém a média, na hipótese que só contém a média, como nós vimos, então nós vamos ter o total corrigido também, né? Corrigido para a constante geral do modelo. Então a gente vai apresentar isso aqui. E outra coisa que eu talvez não tenha mencionado, porque isso vem do conhecimento de modelos lineares univariados, nós podemos obter as soluções de quadrados mínimos usando não estimativas, a menos que a gente use restrições paramétricas, aí nós podemos chamar de estimador, de estimativas, caso contrário, são soluções de mínimos quadrados. Essa solução de mínimos quadrados a gente pode usar qualquer inversa generalizada, inversa Marpin-Rose, a inversa mais comum, que é ai meu Deus, esqueci o nome, condicional, né? E a reflexiva, a G2, podemos usar qualquer uma delas, né? Qualquer tipo de inverso generalizado, existem muitos tipos de inversos generalizados. Então, se nós usarmos isso, o que é importante, as somas de quadrados do modelo é invariante a qualquer uma, a matriz H lá, portanto, né, da redução do modelo, é invariante qualquer que seja o tipo de somas de quadrados que a gente, de inverso generalizado que a gente usa para obter a soma de quadrados e produtos. Então, a matriz obtida no final é exatamente a mesma, independente da inverso generalizada. Os nossos dados, né, nós temos cultivares A, B, C e D, são os 4 cultivares de feijoeiro, com 5 repetições cada um. Produção e Y2 grãos por vagem, né? Valor médio por parcela. Então, 1.082 kg por hectare, 466, 1.070, 450 e assim por diante. Aqui os totais, né, das cultivares, parece que essa aqui tá é o maior valor, essas duas primeiras, YB, não, tem essa aqui de 7.700, a C parece que é a maior de todas. Não, a D, perdão, gente, devia ter avaliado isso melhor antes. Então, em termos de produção, a mais produtiva aqui, amostralmente, aparentemente é a D, mas será que isso é significativo ou não? Então, a gente vai fazer uma análise de variância, posteriormente, nós vemos aqui, ó, teste de hipóteses multivariadas. Então, aqui nós vamos só ver a decomposição. Depois nós voltamos nesse exemplo, aplicando os testes de hipóteses. Então, nosso modelo expresso vetorialmente é o efeito do YJ, que tem a produção e o número de grãos por vagem, o vetor de médias,
de constante geral, perdão, Mi1 e Mi2, os alfas Is, né, alfa I1 e alfa I2 das duas variáveis, e o erro experimental, o vetor de erros experimentais das duas variáveis. Então, vetor 2 por 1, para cada uma das parcelas, I e J, né? Então, nós temos Y e J, é o vetor de observações bidimensionais, produção e grãos, né? Relativo a iesmo cultivar, na JESmo, unidade amostral. Mi é o vetor de constantes, Mi1 e Mi2, portanto, são os componentes dele. Alfa I é o vetor de efeitos da iesmo cultivar, também bidimensional. E IJ é o vetor de associados à observação vetorial YJ, suposto normal bivariado, com vetor de médias nulo e matriz de covariância comum positiva definida, sigma. Então, veja que os erros são correlacionados, é uma matriz 2 por 2, tem variância na diagonal e a covariância desse par de variáveis fora da diagonal. E é homocedástico. Veja que a gente não faz nenhuma suposição, na verdade estou colocando aqui, estou supondo normalidade, porque eu vou fazer inferência posteriormente, mas a gente não faz suposição de distribuição para os nossos resíduos do modelo. Tá? Então, nem para os nossos dados, que é a normal bivariada com vetor de médias, o resíduo, né, que a gente faz a suposição, mas o y, por consequência, é um vetor com normal também, com média mi mais alfa, né, mi mais alfa i. E mesma covariância sigma, que é a mesma covariância do resíduo, que é só uma translação do nosso erro. Então, nós supomos que o nosso erro tem média zero e sejam correlacionados com distribuição normal. Aqui nós vamos só considerar a independência para fazer essa fatoração. As unidades amostrais são causalizadas para ter independência. Para fazer inferência, precisamos supor normalidade bivariada, normalidade multivariada de forma geral. E os erros têm que ser independentes, mas tem correlação internamente entre as variáveis. Então, não pode confundir a correlação entre as variáveis com a independência de vetores que estão em parcelas diferentes ao longo do experimento. Então, a nossa matriz do modelo, aqui nós temos 5 vezes 4, 20 linhas nessa matriz, aqui um resumo, né, dela. Então, a linha é a coluna do vetor de constantes, 1 para, né, era um indicador, está presente em todas as 20 parcelas desse experimento. Aqui, enquanto tiver o fator 1, 5 vezes vai estar repetido 1 e é 0 nos demais efeitos. Depois, quando terminar as 5 repetições, eu começo a repetir o fator 2, 5 vezes, porque são 5 repetições. E 0 nas outras colunas. E assim vai para o terceiro, para o quarto, até para a quarta, aliás, que é a última, vai ter 5 repetições aqui no final. E 0 para os outros efeitos, alfa 1, alfa 2, alfa 3. Então, de uma forma geral, pois de uma forma bastante ampla aqui, como se tivesse mais efeitos do fator alfa. Então, nosso modelo só tem isso. Aqui a matriz de parâmetros, Mi1 e Mi2, os alfas 1, né, para a variável 1 para a variável 2, alfa 2, a segunda cultivar 1 e 2, variável 1, produção e número de vasos por planta, 3, 1 e 2, 4, 1 e 2. E a matriz de dados, os 20 dados, na ordem, primeiro os 5 dados da cultivar 1, depois os 5 dados da cultivar 2, para as duas variáveis, né, as duas colunas. Depois os 5 dados da cultivar 3 e as 5 das cultivar 4. Então, na matriz X, né, as incidências aqui correspondem à ordem que o Y está. Então, se eu coloquei os 5 dados aqui, por isso que tem 5 valores 1. Depois eu coloquei os 5 dados da cultivar 2, os 5 valores 2. Depois a 3, 5 vezes. Depois, por último, a cultivar D, 5 vezes. Fazendo a x', a x', e obtendo a inversa da x', que eu usei a G4 é a Morpin-Roos. Então, a inversa é a generalidade de Morpin-Roos. Eu vou obter uma solução de mínimos quadrados. A solução não é única, mas independente da solução, a inversa generalizada que eu usar aqui, as somas de quadrado, que é o beta, chapéu, linha, x', y, do modelo vai ser a mesma. É invariante, independentemente da solução de mínimos quadrados que eu obtenho. Então, y', a soma de quadrados e produtos do total não corrigido, né? Eu usei o inverso Morpin-Roos. A matriz de soma de quadrados e produtos do modelo que tem mi e alfa, que são os únicos efeitos que eu tenho, é o beta chapéu, linha, y', x', que é a matriz do modelo, vezes y.
Então, fazendo isso, eu obtenho isso aqui. A subtração disso menos isso me dá a matriz de somas de quadrados e produtos do resíduo. Então, na diagonal, em cada caso, tem as somas de quadrados e fora diagonal tem as somas de produtos. No caso, tem soma de produtos, são duas variáveis, só tem uma soma de produtos só. E duas somas de quadrado, uma para cada variável. Total não corrigido, soma de produtos do total não corrigido. Do modelo não reduzido, com a redução mi e alfa, os dois efeitos, soma de quadrados na diagonal para cada uma das variáveis e soma de produtos. E do resíduo. O resíduo é invariante, não importa o tipo de soma de quadrado. Nesse caso, como eu já falei, não tem tipos diferentes, porque vou reduzir, vou ajustar o mi, o alfa para quem? Só para mi. Sempre a gente vai ajustar para mi, em todos os casos. Então, é a constante geral do modelo. Então, se reduzimos o modelo considerando agora somente a constante, fazemos a matriz x só com aquela primeira coluna, achamos a solução e obtivemos a soma de quadrado e produtos, fazendo o beta, chapéu, correspondente ao mi, linha, x', y, x desse modelo, x', y, um x que só tem a coluna 1, daqueles uns, que é a primeira coluna, porque eu joguei fora os alfas para reduzir o modelo que só tem mi. Fazendo isso, eu tenho a redução do modelo. Fazendo o alfa ajustado para mi, então eu vou ter o modelo completo, mi alfa menos, né? Mi alfa menos mi. Então, fazendo essa matriz anterior aqui, essa aqui, menos essa, eu tenho a redução correspondente a alfa ajustado para mi, que é essa aqui. Então, essa aqui é a matriz de soma de quadrados e produtos, corrigida para mi do alfa, né? Do efeito do fator A, que está envolvido, são os cultivares. O total, em geral, a gente pega o total corrigido, então a matriz soma dos quadrados de produtos não corrigida é y', é o produto dessa matriz, dá 2 por 2, menos a redução, que é no modelo anterior, fazendo essa continha, eu tenho isso aqui. Então, agora eu posso decompor o total corrigido em efeito de cultivar e efeito de resíduo. Os graus de liberdade. Como eu expliquei, a matriz completa tem 5 colunas, posto 4. A matriz da média tem uma coluna, posto 1. Então, posto 4 menos 1 dá grau de liberdade 3, que é o número de níveis que eu tenho menos 1. O total corrigido, né, eu perco um grau de liberdade pela redução da média, então 19 graus de liberdade. Se não fosse corrigido, eu teria 20 graus de liberdade. Então, essa aqui é a matriz soma dos quadrados do produto total corrigido. E os resíduos é a diferença, 3 menos 19, né, que é o posto do total corrigido menos o grau de liberdade do total corrigido menos o grau de liberdade do meu modelo mi ajustado para alfa. Portanto, eu tenho essas matrizes, somas de quadrados e produtos. Não dá para aplicar um teste F, porque não existe divisão do H por R, não existe divisão de matriz. Então, no caso multivariado é um pouco diferente. No caso univariado, a gente acha o quadrado médio, divide as somas de quadrados aqui por 3, a soma de quadrados aqui por 16, obtém os quadrados médios, faz a razão dos quadrados médios e acha um F. E aí você consulta a tabela F para testar a hipótese de igualdade dos efeitos alfas. Nesse caso aqui, para testar a igualdade dos efeitos alfas, a gente vai ter que fazer outros procedimentos que a gente vai discutir nas próximas sessões, que são os testes de hipótese multivariados e as aproximações F correspondentes. Então, muito obrigado por assistirem. Espero que vocês tenham entendido como que é a decomposição das somas de quadrados e produtos no modelo normal multivariado e os resultados que a gente obtém. Aqui, o exemplinho que eu dei só pode ser obtido a soma de quadrado tipo 2, porque a soma é tipo 1, né? Porque a soma de quadrado tipo 2 seria equivalente, porque não tem outros efeitos no modelo para ajustar para todos os outros, exceto aquele que contém o efeito que eu estou ajustando, ou impondo restrição de um efeito ajustado para todas as exceções do tipo soma ponderada igual a zero, e o peso é o número de observações, cada nível, por exemplo, tratamento 1 foi repetido 5 vezes, tratamento 2 foi repetido 5 vezes. Nesse caso, quando é balanceado, a tipo 3 seria igual a tipo 2, né? Mas só tem um efeito, então não faz sentido falar nem tipo 3 nem tipo 2 nesse exemplinho que eu dei, porque só tem cultivar. E constante geral, sempre todo modelo tem a constante geral, que é o mi. Então, até a próxima aula, muito obrigado por assistirem. Espero que vocês continuem assistindo para ver os testes de hipótese e depois falarmos de comparações múltiplas. Muito obrigado e até